Marçal expressou descontentamento com Jair Bolsonaro, após uma resposta irônica do ex-presidente. Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, cobrou a devolução de R$100 mil que doou à campanha de Bolsonaro em 2022. Ele destacou o apoio que deu, incluindo a produção de vídeos e o enfrentamento das investigações pela Polícia Federal. A reação de Bolsonaro à cobrança foi irônica, levando Marçal a solicitar o retorno do dinheiro, argumentando que, se não faz parte do nós, mencionado por Bolsonaro, o valor deveria ser devolvido para sua campanha. O comentário de Marçal gerou reações de apoiadores de Bolsonaro, com alguns acusando de tentar ganhar apoio para sua candidatura em São Paulo. No entanto, uma apoiadora de Bolsonaro defendeu Marçal, lembrando seu apoio na campanha de 2022. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de agosto de 2024, são 19 horas. Campanha de Nunes esconde das ruas panfletos com imagem de Bolsonaro. Basicamente o que aconteceu aqui foi o seguinte: ele foi panfletar e pegou os panfletos que tinham a foto do Bolsonaro, escondeu e distribuiu só os panfletos onde ele aparecia com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem uma popularidade mais sólida que Bolsonaro aqui na capital paulista. Mas este programa de hoje versa sobre o fim do bolsonarismo. Sim, o começo do fim do bolsonarismo já começou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Chega a ser inacreditável, mas Bolsonaro e a família estão literalmente acabados, e a forma como foram arrasados politicamente é de cair o queixo. Começou com o Pablo Marçal desafiando os Bolsonaros e avançando na direita. Ele começou a dar respostas atravessadas e a xingar os filhos de Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro partiram para o ataque contra ele. Ele revidou a altura e parece que está ganhando. Vamos em frente. O Tarcísio foi quem viu primeiro o risco. Ele disse a Flávio Bolsonaro que Marçal precisava ser segurado. Ele apontou um efeito nas suas redes sociais causado pelo avanço de Marçal. Na recente reunião de governadores da oposição, dirigentes partidários, o senador Flávio Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, fez uma cobrança direcionada a Flávio a respeito do avanço do coach Pablo Marçal nas pesquisas de intenção de voto em São Paulo. Tarcísio disse que Marçal precisa ser segurado e relatou que, em função do coach do PRTB, tem perdido cerca de 2.000 seguidores por dia nas redes sociais. Bolsonarismo derretendo. E com isso, Bolsonaro e os filhos recuam e cessam ataques a Marçal. As reações negativas do eleitorado de direita surpreenderam o Bolsonaro e os aliados como Tarcísio, que estão enfrentando dificuldades para calibrar as críticas e estão perdendo seguidores para o Marçal. A família e os principais aliados de Bolsonaro cessaram desde sábado os ataques ao Marçal. O ex-presidente foi além e chegou a criticar a decisão da Justiça Eleitoral que tirou as redes do candidato a prefeito do ar. Por quê? Porque ele já viu que não tem força para brigar com o candidato que ele esperava que fosse muito mais fraco que ele, né? O bolsonarismo sem Bolsonaro é o efeito que está surgindo no país, e graças ao efeito Marçal, em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, postulantes antissistema vêm angariando voto antes cativos dos apoiadores de Bolsonaro. Então é gente que tem o mesmo estilo do Marçal aí, e que o cita, que se liga a ele, e esse fenômeno está varrendo o bolsonarismo do cenário político. Bolsonaristas contra Bolsonaro é o que está acontecendo. O que explica o crescimento de Marçal e a dificuldade de transferir votos a Nunes. Não se sabe se é um cansaço, se é por o Marçal ser mais ignorante, mais
truculento, mais desbocado que o próprio Bolsonaro, mas o fato é que o bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro, veem no Marçal alguém mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Em artigo, o presidente do Instituto Locomotiva avaliou que o ex-presidente e candidato do PRTB em São Paulo compartilham estética e retórica com apelo para o eleitorado conservador. Mas este sujeito aqui, ele acabou levando vantagem. Faltando pouco mais de um mês para as eleições da maior cidade da América Latina, estamos vendo esse fenômeno interessante e paradoxal. O crescimento de Marçal entre eleitores que até bem pouco tempo atrás seguiam Bolsonaro como gado, e o gado deixou de ser gado do Bolsonaro e agora é gado do Marçal. Sem citar Nunes, o irmão de Michele, inclusive, pediu que os eleitores não traiam a indicação de Bolsonaro. Qual é a credencial desse sujeito? Ser irmão de Michele, porque acreditava-se que Michele tinha uma grande força, mas não tem. Pesquisa da oposição mostrou que a Michele empacou nas pesquisas. Foi feita uma pesquisa para medir Tarcísio, Michele e tal, contra o Lula numa eleição. E o Bolsonaro foi o que chegou mais perto do Lula, né, praticamente situação de empate técnico, só que o Bolsonaro está inelegível. A Michele não cresce, o Tarcísio também cresceu, deu uma oscilação na margem de erro, mas bem longe do Lula. E, por último, o Marçal deu mais uma paulada no Carlos Bolsonaro, a quem ele já tinha chamado de retardado, e disse que lá no Rio de Janeiro o candidato dos Bolsonaro está tomando pau, que é o Ramagem. E isso no berço político de Bolsonaro, o Rio de Janeiro. Ou seja, minha amiga, meu amigo, não importa o quanto o idiota seja idiota, não importa quanto truculento seja truculento, não importa quanto aquele que se acha muito forte seja forte, o que se julga muito inteligente seja inteligente. Sempre haverá alguém mais do que você e do que qualquer um em qualquer coisa. Então não adianta alguém se achar invencível, porque sempre aparecerá alguém capaz de nos vencer. A humildade, a inteligência e a seriedade é que vencem no final. E quando eles destroem uns aos outros com a truculência que sempre usam, aí aquele que teve bom senso e serenidade acaba vencendo no fim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.